Eu não entendo. Isso é tão vasto que ultrapassa qualquer entender. Entender é sempre limitado, mas não entender pode não ter fronteiras. Sinto que sou muito mais completo quando não entendo. Não entender, do modo como falo, é um dom. Não entender, mas não como um simples de espírito. O bom é ser inteligente e não entender. É uma bênção estranha. Como ter loucura sem ser doido. É um desinteresse manso. É uma doçura de burrice. Só que de vez em quando vem a inquietação. Quero entender um pouco, não demais, mas pelo menos entender que eu não entendo. Arte, conjunto de meios e procedimentos através dos quais é possível a obtenção de finalidades práticas ou a produção de objetos. Técnica. Ciência. Corpo de conhecimentos sistematizados adquiridos via observação, identificação, pesquisa e explicação de determinadas categorias de fenômenos e fatos. Arte e ciência. Mas definições literais nunca foram a melhor maneira de identificar uma ideia. No álbum The Dark Side of the Moon, a capa traz um prisma refratando um feixe de luz. O prisma refratando a luz e realizando o processo de separação das cores é ciência. E a representação do prisma refratando a luz e realizando o processo de separação das cores é arte. Um fenômeno científico e a representação do mesmo. O que os separam? E talvez o problema seja exatamente essa pergunta. Por que precisamos separá-los? Talvez a melhor pergunta seja: o que os une? O que os junta? Qual foi a última vez que você realmente parou para ver o céu estrelado, com a lua em sua fase cheia nascendo em um tom amarelado? Quantas vezes choveu em dia de sol e você sorriu ao ver aquele arco-íris? Nós somos feitos de poeira das estrelas. Somos um átomo no universo e um universo de átomos. Frases bonitas que nos identificamos por aí, mas que expressam uma mensagem concreta. Vivemos numa sociedade dependente da ciência e da tecnologia, mas que não sabe quase nada sobre isso. O cientista é também um artista. Aliás, ele analisa a arte que a natureza nos proporciona. E talvez essa seja uma das artes mais nobres. O cientista vê a arte ao se deparar com a imagem de um raio, ao observar a dispersão de luz. Claro, eles não olham para tudo e veem equações. E nem todos são completamente malucos. Mas eles entendem um pouco como o mundo funciona. Ou estão mais próximos disso. Essa imagem carrega uma mensagem completamente necessária. Com certeza, a descoberta da presença do buraco negro já é algo surreal. Mas não é sobre isso que eu quero falar. Tecnicamente, a presença desse buraco negro não é constatada por sua característica imagética. O que prova realmente sua presença ali é a deformação que esse corpo massivo faz no tecido do espaço-tempo. Essa região possui um campo gravitacional tão forte que a luz faz uma curva ao se aproximar. Isso significa que o buraco negro em si não tem cor. Agora, por que nessa imagem ele tem? Num ponto de vista científico, onde é prezada as representações a partir da objetividade da observação, quando tratamos do retrato de estruturas muito macro, como o buraco negro, ou muito micro, como uma organela ou DNA, é necessário um tanto de subjetividade. Uma representação pautada em cores, figuras e formas, que nos permitem criar uma estética e atribuir aquilo a um significado. Muitas vezes, para que aquele conhecimento seja comunicado e principalmente compreendido, é necessário que seja passado um filtro de narrativização, para que assim uma mensagem tão importante e necessária quanto o buraco negro, ciência, seja compreendida e acessível para as pessoas. Arte. A imagem do buraco negro é um exemplo perfeito de como esses dois fundamentos se completam. A arte e a ciência. As perguntas e as respostas. A ciência esteve e está presente como peça fundamental na evolução humana. E quem faz ciência, logo caracterizamos como cientista. Já a arte está e esteve presente como peça fundamental na evolução humana. E quem faz arte, logo caracterizamos como artista. Palavras que demonstram meios e linguagens diferentes para atingir um mesmo fim. O artista é quem comove, promove um olhar diferente. Perguntas, reflexões e, principalmente, indica um caminho para as respostas.
O cientista é quem comove. Promove um olhar diferente, perguntas, reflexões. E, principalmente, indica um caminho para as respostas. Quando crianças, éramos completos cientistas malucos, investigadores da natureza e inocentes curiosos. Quando crianças, éramos também completos artistas incompreendidos, criativos por natureza, de expressão verdadeira. Mas parece que isso vai se perdendo à medida que crescemos. Talvez porque, enquanto sociedade, temos uma certa dificuldade ao contato com a arte. E principalmente nossa relação em nos enxergarmos como artistas. E coincidentemente, algo muito parecido acontece com a ciência. Mesmo ela estando ali, diante dos nossos olhos, todos os dias. A sequência de Fibonacci sendo utilizada como regra na fotografia e até as escalas musicais que foram descobertas por Pitágoras. Não consigo separar as duas. Ambas produtos do homem. Ambas com o objetivo de interpretar e entender a natureza. Seria completamente injusto separá-las. Em algum lugar, algo incrível está esperando para ser descoberto. E esse é o papel de ambos. Seja no Cosmo ou em pinturas de Da Vinci, a arte e a ciência são frutos de uma mesma espécie. Por isso nós somos uma maneira de o cosmos se autoconhecer. Bauman e toda a sua ideia de modernidade líquida se baseou no conceito dos fluidos da física para retratar nossa atual realidade. E quem diria que Van Gogh, em suas obras mais conhecidas, teria características de escoamento dos fluidos e, além disso, matemática usada em cosmologia. Nas imagens capturadas de Júpiter, uma surpresa. A semelhança entre a tenebrosa e complexa superfície do gigante gasoso com as pinceladas do incompreendido e complexo Van Gogh. Isso expressa uma ideia que, analisada de maneira racional e científica, pode apenas representar uma simples coincidência. Porém, essa comparação nos apresenta uma ligação entre esses dois polos, razão e sentimento, que completamente separados, são descartáveis e mal utilizados, mas quando bem pesados e equilibrados, revelam a maior beleza da compreensão humana. Essa simples coincidência entre as luas de Júpiter e os quadros de Van Gogh ilustram de maneira maravilhosa essa ideia, de que a ciência e a arte devem caminhar juntas. E talvez, dessa maneira, podemos entender que a arte pode sim ser ciência. E logo, a ciência pode sim ser arte. Que respostas são escassas quando não sabemos fazer as perguntas certas. E as perguntas, completamente insignificantes, quando não temos um caminho para buscar as respostas. Arte e ciência. Perguntas e respostas. De uma mesma espécie para um mesmo universo. Formular perguntas e traçar um caminho para encontrar as respostas talvez seja uma boa definição para a vida. E para isso, talvez devêssemos reviver aquela criança artista que tanto perguntava e aquela criança cientista que tanto respondia. Em um ciclo virtuoso de perguntas e de respostas, de arte e de ciência. From this distant vantage point, the Earth might not seem of any particular interest. But for us, it's different. Consider again that dot. That's here. That's home. That's us. On it, everyone you love, everyone you know, everyone you ever heard of, every human being who ever was,
lived out their lives. The aggregate of our joy and suffering, thousands of confident religions, ideologies, and economic doctrines, every hunter and forager, every hero and coward, every creator and destroyer of civilization, every king and peasant, every young couple in love, every mother and father, hopeful child, inventor and explorer, every teacher of morals, every corrupt politician, every superstar, every supreme leader, every saint and sinner in the history of our species lived there, on a mote of dust, suspended in a sunbeam. The earth is a very small stage in a vast cosmic arena. Think of the rivers of blood spilled by all those generals and emperors, so that in glory and triumph they could become the momentary masters of a fraction of a dot. Think of the endless cruelties visited by the inhabitants of one corner of this pixel on the scarcely distinguishable inhabitants of some other corner. How frequent their misunderstandings, how eager they are to kill one another, how fervent their hatreds. Our posturings, our imagined self-importance, the delusion that we have some privileged position in the universe, are challenged by this point of pale light. Our planet is a lonely speck in the great enveloping cosmic dark. In our obscurity, in all this vastness, there is no hint that help will come from elsewhere to save us from ourselves. The Earth is the only world known so far to harbor life. There is nowhere else, at least in the near future, to which our species could migrate. Visit? Yes. Settle? Not yet. Like it or not, for the moment, the Earth is where we make our stand. It has been said that astronomy is a humbling and character-building experience. There is perhaps no better demonstration of the folly of human conceits than this distant image of our tiny world. To me, it underscores our responsibility to deal more kindly with one another and to preserve and cherish the pale blue dot, the only home we've ever known.